Agora em Goiânia, 7h33, de volta. Manhã Sagres, que agora é Sagres Sinal Aberto e com os destaques da política. Aqui comigo, Rubens Salomão, com a Jéssica Dias e também com o Cileide Alves. E o Sinal Aberto já conversa, está em contato em áudio e vídeo com o presidente do PP, do Progressistas aqui em Goiás, ex-deputado federal, ex-ministro Alexandre Baldi. Baldi, obrigado pelo contato aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos que participam conosco na Rádio Sagres. Dos 246 prefeitos eleitos em Goiás, 32 são do PP, do Progressistas. Em 2016, os dois partidos somados... Por que os dois partidos somados? Acho que houve um engano aqui. Quantos prefeitos o PP tinha em 16, Baldi? Rubens, em 2016 foram 22 prefeitos 22. E prefeitas eleitos. Então um crescimento bastante interessante. A que o senhor atribui esse crescimento de 16 para agora, o resultado de 20? Rubens, é um trabalho de base, de diálogo, de poder cada vez mais capilarizar o Partido Progressista. Desde que ingressei no partido em 2018, fizemos um trabalho para que as eleições nós obtivéssemos sucesso e desde então nós buscamos apresentar o partido, apresentar todas as nossas possibilidades de ajudar os municípios. Conseguimos ingressar no partido durante esse período 47 prefeitos e prefeitas e agora, ao fim da eleição, 32 prefeitos e prefeitas tiveram êxito com todo esse nosso trabalho, nosso empenho, junto também à nossa bancada, né? Não é um trabalho que seja só meu. É um trabalho federal do deputado Adriano do Baldi, um trabalho do deputado federal professor Alcides, um trabalho dos deputados estaduais Coronel Adailton, do deputado estadual Rafael Gouveia, enfim, um trabalho de todo o partido que buscou capilarizar e formar lideranças, atrair lideranças e lançar candidatos com novas ideias, com boas ideias em todo o estado. Secretário, Goiás registrou um movimento que não é único do estado, ocorreu no país todo, que foi a migração do eleitorado para esses partidos aí do chamado centro político. O PP foi o segundo partido que mais elegeu prefeitos, né, que ficou com o maior número de prefeitos depois das eleições, atrás apenas do MDB. O MDB perdeu prefeitos de 16 para agora, mas ainda assim tem 784 prefeitos, e o segundo colocado é o PP, que cresceu de 495 para 685. Então, é um movimento nacional. Esse movimento nacional, o senhor atribui a quê? Já que regionalmente o senhor acha que foi o trabalho que vocês fizeram, mas e esse nacional? Cileide, da mesma forma que nós buscamos capilarizar e fazemos um trabalho municipalista, a bancada do PP, do Progressista, seja na Câmara, seja no Senado, haja vista que o PP é um partido que busca muito consolidar as suas bancadas, fazer um trabalho de observar aquilo que é a demanda, de que é a necessidade de cada cidade, de cada município, e de levar recursos. A maior parte dos recursos dos impostos que nós pagamos está no governo federal. Portanto, nenhuma administração municipal no Brasil consegue realizar os seus desafios, vencer os seus desafios, sem os recursos federais. E um dos maiores propósitos da bancada do Progressista na Câmara e no Senado é levar recursos. E dessa forma, eu acredito que todo esse trabalho municipalista, seja em Goiás, seja no Brasil, é o que mais consolidou para que o partido pudesse chegar a esse resultado de ter aí um dos maiores crescimentos em prefeitos e prefeitas eleitos, um dos maiores crescimentos entre o crescimento das eleições de vereadores e vereadoras em todo o país. O senhor não atribui esse crescimento a esse movimento que os analistas políticos detectam do eleitor deixando os dois extremos, tanto a esquerda quanto o bolsonarismo, e caminhando para o centro? Cileide, esse aspecto de que a antipolítica ou a nova política, como alguns desejaram chamar, ela passou a ser deixada de lado, porque as pessoas, os cidadãos, elas observaram, principalmente no momento onde os cidadãos estão mais sensíveis, em meio à pandemia que vivemos,
que aqueles que possam e que fazem algo por melhorar e transformar as suas vidas. Então, eu acredito que esse movimento é um movimento onde as pessoas perceberam quem são os que trabalham, os que fazem, os que realizam para o dia a dia da vida de cada um. E a eleição do prefeito é muita eleição daquele que é o bom zelador, aquele que cuida da cidade, aquele que realiza as obras que permitem a cidade mais bonita, uma cidade que a pessoa tem orgulho de se viver, que coleta corretamente o lixo, que iluminação pública funciona, enfim. Eu acredito que a política voltou em 2020 eleitoral para a política que é a de realização e deixou aquela de extremos, de conflitos e principalmente aquela que não é de realização e sim daquela que gera o conflito por si só, para que possa se chamar a atenção e atrair a visão do eleitor no período eleitoral. Quer dizer que o trabalho dos partidos, no caso do PP, foi conseguir atrair a filiação desses políticos, dessas pessoas que já são bem vistas no município. Sileide, aquelas que são realmente realizadoras, que têm projeto, que têm ideias e que têm capacidade de fazer as coisas acontecerem. Nós temos aí bons exemplos no estado de Goiás, bons exemplos no Brasil, certo? Assim como foi a reeleição do prefeito Roberto em Anápolis, assim como foi a reeleição do prefeito Zezinho em Goiatuba e outros vários exemplos em Goiás de gestores que puderam demonstrar a sua capacidade e que as pessoas com esse sentimento de realização, né, de buscar realmente pessoas para te representar, que têm capacidade de fazer e que têm capacidade de buscar apoio para que possa ser feito, eu acredito que essa foi uma eleição de muita consolidação, assim como vários outros municípios no Brasil, que o PP, que o Progressista e que gestores, prefeitos e prefeitas que foram eleitos conseguiram demonstrar esse sentimento e a preocupação da população é realmente essa, no meu pensamento, de que terão gestores à frente do município, da prefeitura, que terão capacidade de dialogar com o governo do estado, que tem ali 25% do imposto que a gente paga, do governo federal, que tem ali 60% do imposto que a gente paga, para atrair investimento, para atrair obras, para atrair benefícios, para atrair investimentos na saúde, um momento delicadíssimo das nossas vidas, para atrair investimentos na educação, na formação do médio e longo prazo das nossas crianças e adolescentes. Enfim, eu acredito que a política voltou a atrair a atenção das pessoas para quem tem capacidade de realização. Eu não sei se a memória não vai me falhar, mas a base do governo ficou aí entre 150 e 155 prefeitos em Goiás. O que repete o que governos anteriores faziam, né? Ter aí a grande maioria dos prefeitos. O MDB fica como o principal partido da oposição. Perdeu de 43 para 29 prefeitos, mas ainda elegeu as duas maiores cidades, governa o maior número de eleitores. Diante desse quadro, qual que é a sua avaliação do futuro agora, dessa reorganização de forças internas aqui em Goiás? Sileide, quando nós falamos da capital, a capital, seja de Goiás, seja em qualquer local do Brasil, ela é uma diferença na questão da administração versus a maior população, certo? Porque a capital as pessoas são mais plurais, são mais, do ponto de vista, desligadas da atividade política do dia a dia, certo? Já há também um grande número de pessoas, né? Goiânia já é uma capital muito grande, então não há essa conexão tão forte com o dia a dia, com a política, com a sua representação. E até que quando você percebe as pesquisas, você tem ali resultados de que nas capitais é o maior indicador onde as pessoas sequer se lembram naqueles que votaram nas últimas eleições, sejam para prefeito, sejam para os demais. Então, esse é um ponto onde nós levamos em consideração, não só em Goiás, mas no Brasil como um todo, na representatividade da capacidade de eleitorado a ser administrado, né, que as pessoas têm ali a sua representação, principalmente na questão partidária, em todo o interior. E nesse ponto eu acredito que a base do governo do Estado, né, o governador Ronaldo Caiado, ele sai fortalecido pelo fato de que conseguiu eleger e se fortalecer, principalmente em boa parte dos municípios, né, com a exceção da capital,
nesse ponto onde eu lhe digo que essa representação político-partidária se fortaleceu e se consolidou e que também deverá demonstrar a capacidade administrativa para que possa consolidar a confiança com os cidadãos para a próxima eleição. Pois é, mas o senhor está dizendo que é preciso esperar que o prefeito de Goiânia esteja bem ou não daqui a 2 anos para saber como será essa composição? Não, eu digo o seguinte, qualquer capital no Brasil, não é só Goiânia, não. O prefeito, a prefeita, nós estamos observando agora a imagem do prefeito Iris Rezende, certo? Você tem ali altos e baixos que são muito mais sensíveis de um prefeito de uma capital, do ponto de vista de capital político, do que os prefeitos do interior, onde o prefeito é muito bom ou o prefeito é muito ruim em uma cidade do interior. Então, os pontos de avaliação são bem mais sensíveis. E a conquista de capital político em uma capital, ela é muito mais desafiadora, haja vista até os desafios que ele enfrenta no dia a dia. Por isso que essa consolidação, né, a transformação da imagem de um bom gestor, né, haja vista o número de desafios, a quantidade deles mesmos, em qualquer capital, eu não digo só Goiânia, seja São Paulo, seja o Rio de Janeiro, certo? Ou até a capital do nosso estado de Goiás, esses desafios são os mesmos, inclusive essa conquista do capital político, que é uma variação de sensibilidade muito maior. Pois é, eu entendo que, em função desse quadro que o senhor descreve, só será possível fazer uma avaliação do quadro sucessório daqui a 2 anos. Bem, eu acredito que a consolidação da base que o governo do estado faz com o fim das eleições, o deixa mais forte para o quadro, caso deseje a reeleição, haja vista a conquista dentro da base de o crescimento de partidos que fazem parte da base do governo, e é claro que você também tem o polo de oposição, como já é colocado pelo próprio MDB, para esse posicionamento perante a 2022. Colocando sempre esse ponto de desafio adicional, que é administrar a capital do estado, e como eu disse, não é só Goiânia, qualquer capital do estado é um desafio adicional, um desafio singular, para que se possa avaliar o capital político, que ele possa ser benéfico ou não, dentro de um quadro eleitoral, em uma eleição regional, para governador do estado, de cada estado que esteja se aqui alegando. Rubens. É isso, Baldi. Acho que a Cileide abordou, mas só para confirmar, o Progressistas considera todas as possibilidades de aliança para 22, daqui até lá, ou está já definido que vai estar na base do governador? Rubens, o Progressista hoje está na base do governo do estado, está ajudando, auxiliando o governador Ronaldo Caiado a administrar o nosso estado. Temos tudo para consolidar essa relação administrativa para que se torne uma relação política no quadro de 2022. Portanto, eu acredito sim que estejamos marchando administrativamente até lá e essa consolidação se dê politicamente na eleição em 2022. E aí, o que é que representou a vitória do Bruno Covas para o Dória, para o grupo que está no governo estadual também, Baldi? Olha, a eleição, como disse agora há pouco o Rubens, em toda a capital é uma eleição extremamente desafiadora. E nós observamos que cada capital, em cada parte do Brasil, com algumas exceções, elas ficaram, em boa parte delas, dividida entre as suas escolhas. Sem dúvida alguma, a eleição do Bruno Covas é a demonstração de que o projeto que se elegeu em 2016, onde o João Dória era o prefeito e o Bruno vice, se consolida agora com a eleição do Bruno Covas à frente da Prefeitura Municipal de São Paulo. Isso pode resultar lá na frente num projeto mais sólido para a presidência, ou está longe para falar disso, mas o Dória já está sendo muito lembrado para essa disputa nacional, Baldi? Rubens, eu acredito que as eleições municipais elas têm uma representatividade no quadro eleitoral para uma eleição nacional completamente diferente e singular do que é realmente o dia a dia, a economia, o emprego, a vida das pessoas por todo o Brasil. Portanto, o quadro da eleição de 2020, ele não necessariamente reflete o quadro
para esse entendimento de forças para a eleição de 2022. Agora nós, claro, aqueles que desejam postular para qualquer tipo de cargo no executivo, seja estadual, seja nacional, estarão aí realizando o seu trabalho. Agora, sem dúvida alguma, que não necessariamente a eleição do maior número de prefeitos ou do maior número de eleitores a serem administrados tem relativa força para demonstração em uma eleição nacional. Só para encerrar, da última vez que conversamos, o senhor se mostrou, deu respostas aqui que o apontam assim como um aliado do presidente Bolsonaro. O presidente não participou dessa eleição. Nessa análise que o senhor está fazendo sobre não ser tão decisivo, não ser tão vinculante, digamos assim, né, a eleição municipal com a presidência, como é que o senhor avalia essa base do presidente Bolsonaro? Parece que ele não é exatamente um político desses, como a gente se acostumou, né, nós nos acostumamos a acompanhar o político tradicional que forma bases. O presidente nem tanto, né? Ele tem bases mais conceituais, de princípios de quem gosta dele e menos de estrutura partidária. Enfim, ele nem partido tem, né, Baldi? Rubens, eu acredito que essa eleição ela deixa um recado claro, como falei há pouco com a Cileide, de que as pessoas se voltaram para as suas demandas, para os seus problemas, para os seus desafios do dia a dia, aonde elas vivem. E elas colocaram seus olhos sobre aqueles candidatos e candidatas que têm capacidade de realização. Portanto, é um recado dado, um recado da democracia, um recado das urnas, e que, sem dúvida alguma, que a participação mais discreta ou mais ostensiva do presidente Jair Bolsonaro é uma demonstração que, para 2022, a caminhar até a eleição de 22, deve-se observar se o sentimento das pessoas. Até lá não teremos mais a pandemia, até lá teremos governos que estarão deixando aí as suas marcas, as suas realizações. Qual será esse sentimento? Se vai ser realmente daquele de buscar gestores que tenham a capacidade de realização, esse que a gente diz que esteja mais conectado com a política de realizar, ou não, se vai se voltar realmente ao quadro de 2018, onde a antipolítica, a política de gerar o conflito, de gerar essa forma de incitar as pessoas ao dividir, ao buscar realmente aquele quadro realmente de conflito, possa estar imperando no quadro eleitoral. É isso, Baldi. Obrigado pela conversa, pela entrevista. Um ótimo trabalho aí para o senhor. E já dá para dizer boas festas, né, Cileide? Já dá para dizer Feliz Natal, Feliz 2021. Dezembro chegou. Abraço, Baldi. Obrigado mais uma vez aqui pela entrevista com a Sagres. Obrigado a você, Rubens. Obrigado a Cileide. Prazer revê-los. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Desejar, se nós não tivermos oportunidade, um Feliz Natal a todos e a todas e um mês de dezembro maravilhoso, viu? Um abraço, muito obrigado. Obrigada para você também. Ufa, dezembro chegou, né, Baldi? Que ano foi esse? Tô falando da pandemia, mas a gente também já fez entrevistas aqui sobre a sua situação pessoal, enfim, mas chegou dezembro, que 2021 seja bom para todos aí. Um abraço, obrigado pela entrevista. Se Deus quiser. É isso. Alexandre Baldi, presidente do PP, do Progressistas aqui em Goiás, secretário de Transportes Metropolitanos do Governo de São Paulo, conversando conosco aqui no Sinal Aberto da Sagres. Destaque a íntegra desta entrevista, exclusiva aqui a Sagres, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.